Olá, boa noite amigos, sejam bem-vindos, boa noite Leninha, gratidão pela presença, boa noite Vanessa, seja bem-vinda você também. Hoje, na quarta-feira, como fazemos habitualmente, um capítulo do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Deixa eu entrar aqui também pelo nosso perfil particular, para que a gente possa acompanhar. Deixa eu dar uma atualizada aqui, para a gente poder acompanhar, né? E aí vocês vão mandando os aviõezinhos também. Tá perfeito aqui. Já dá para a gente diminuir o som, para que eu possa acompanhar também vocês entrando por aqui. Vou mandar os aviõezinhos e vocês também podem mandar os aviõezinhos, como a gente combinou. Cada um manda 5 aviõezinhos e a gente vai distribuindo, né, os aviões para os nossos amigos. Vou mandar então, não vou mandar muito porque outra vez eu fiquei preocupado, né, que porventura desse algum problema na conexão. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Então eu vou mandar os aviõezinhos aí para vocês, tá? Vamos aí, o pessoal vai estar nos acompanhando. E Ari chegou também conosco, boa noite, seja bem-vindo. Alguém, né, deve ter nos assistido ontem, a Silvia com certeza. A Silvia não entrou aqui ainda, mas ontem fizemos uma live teste. Fizemos uma live teste ontem, justamente para ver se a gente conseguia estar trazendo os nossos amigos para as lives, né? E deu certo. Eu trouxe a Dani Lima e depois a Dani Pedraza e não deixei salvo, né? Por uma questão não estava previsto. Então a gente deixou apenas para aqueles que estavam ao vivo conosco, né? Eu vou fixar o comentário aqui. Deixa eu fixar aqui o comentário para que a gente depois possa seguir o nosso estudo. Hoje, o capítulo 4 deste livro, Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia do Chico, capítulo intitulado Viver Melhor. Nós vamos aguardar um pouco o pessoal chegar. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer o nosso comentário, que na próxima quarta-feira nós não teremos Respostas da Vida, mas vamos ter o estudo do livro Caminha que a Vida te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. E na próxima quarta-feira, então, a segunda live, né? Porque a primeira foi a live com a Ana Teresa falando deste livro. E este livro, na verdade, tem 10 capítulos, a introdução e mais a conclusão. Então, achamos por bem fazermos 12 lives, quer dizer, um ano, né? Nós vamos levar um ano de live nesse livro, que é uma live por mês. E vamos, então, trabalhar nesta próxima quarta-feira, dia 29, com a introdução deste livro. A introdução feita pela própria Ana Teresa, quando ela faz a introdução do livro. E então nós vamos trabalhar a introdução. Como eu disse a vocês, o nosso objetivo não é fazer o estudo que fizemos do Respostas da Vida. Boa noite, Cristina, boa noite, Sônia, sejam bem-vindas. Não vamos fazer o estudo como fizemos com Respostas da Vida. Desculpa, Palavras para a Alma, Respostas da Vida é hoje. Não vamos fazer da mesma forma que fizemos o Palavras para a Alma, pois os capítulos do Palavras para a Alma são capítulos menores. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. E esse livro ele já é mais... Os capítulos são maiores, então nós vamos pegar a essência de cada capítulo para que a gente possa desenvolver em praticamente uma hora. Então nós não vamos fazer a leitura na íntegra dos capítulos e nem vamos fazer o comentário de todo o capítulo, mas vamos pensar algumas particularidades dele
e vamos trazer para nosso bate-papo. E uma questão muito particular que eu queria falar para vocês já devem saber, que o estudo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, nós vamos fazer por 2 redes sociais, aqui pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. É uma forma de eu tentar trabalhar também com 2 redes ao mesmo tempo, pois se nós tivermos qualquer dificuldade ao longo dos períodos e por conta de algum probleminha, a gente então já tem o plano B, que é o YouTube. A Silvia chegou conosco, Cássia, boa noite vocês duas, a Sônia dizendo que o Instagram dela voltou ao normal. Eu acredito que o nosso também. Ontem eu acabei fazendo um teste, a Silvia até entrou na nossa live, não ficou salva, pois foi uma live mais para a gente fazer um teste, ver se estava funcionando bem, conseguindo trazer convidados, pois recentemente nós estávamos tendo uma série de problemas para trazer convidados, tanto eu, como Dani Pedraza, como a Elaine Menato. Falei na Dani Pedraza, acabou de chegar, boa noite querida, seja bem-vinda. Dani que esteve conosco ontem, nesta live teste que nós fizemos, juntamente com a Dani Lima. Foi um bate-papo bem descontraído, uns 20, 30 minutos, nem sei quanto tempo foi, porque não ficou salvo, mas agradeço a presença da Dani e a Dani Lima também, que estiveram conosco ontem, e deu para a gente trazer as duas na mesma live, então foi muito bom. Eu fiz primeiramente uma live teste com a Dani Lima, aí falei, Dani, vamos lá para o ao vivo para ver como é que fica? Aí fizemos, aí tinha umas 4, 5 pessoas, mesmo porque a gente não anunciou. E tinha outra live, acho que fluindo também no horário, então as pessoas normalmente já estão habituadas a seguirem. Mas acredito que deu certo, e por conta disso, eu mandei um recado lá para a Rose, lá de Coronel Fabriciano, que a Marilda, que é a dirigente da Casa Espírita lá de Coronel Fabriciano, me convidou para fazer uma live no próximo domingo, 19 horas, pelo Instagram. Eu já tinha até falado para a Marilda, falei, olha, se eu conseguir entrar na live, tudo bem, vamos aí, se não, você toca a live sozinha. Boa noite, Lilica, seja bem-vinda. Mas eu acredito que vai dar certo. E nós vamos comentar, né, já vou dar um spoiler para vocês, nós vamos comentar a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Fica a dica para vocês procurarem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o perfil que nós vamos fazer a live é Companheiros GEAC, Companheiros ou Companheiro GEAC, de Coronel Fabriciano, domingo próximo, às 19 horas. Não atrapalha a live da Bárbara, nem do Vitor do Coração de Luz, e também não atrapalha a live da Flavinha. Então vamos orar para que a internet permita que a gente consiga participar desta live aí pelo Instagram. Mas então, retomando o convite, na próxima quarta-feira vamos para a introdução deste livro, Caminha que a Vida Te Encontra, tá? Então fica o convite para vocês. Vocês podem nos acompanhar tanto pelo YouTube, como também aqui pelo Instagram. Eu vou tentar trabalhar com as 2 redes, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, pois aqui o pessoal, como eu já estava comentando ontem com a Dani, com as Danis, né? Um momentinho, gente. Eu estava comentando com elas que a diferença do YouTube para o Instagram é que no Instagram, quando a pessoa entra, ainda que seja por 2 segundos, você viu que a pessoa entrou e depois você não tem aqui você tem um controle de saber quantas pessoas estão na live, por exemplo. Né? Se eu clicar aqui em cima, vai aparecer todas as pessoas que estão na live. No YouTube, não me dá essa possibilidade de saber quem está na live ou não, a não ser que a pessoa faça um comentário. E quando a pessoa faz um comentário, eu posso clicar no comentário e aquele comentário aparece. Boa noite, Zilda, seja bem-vinda. Como, por exemplo, o Ari, a Sônia cumprimentando a Débora. Se eu estivesse fazendo pelo Instagram,
pelo YouTube, eu clicaria nesse comentário e ele apareceria: Débora tal, boa noite. O Ari fez um cumprimento para a Sônia, então eu clicaria nesse comentário, ele aparece. Então eu pretendo mostrar todos os comentários que tiverem. Claro, só se tiver um comentário meio estranho, né? Aí a gente não faz. Mas do contrário, seguimos aí fazendo as duas divulgações. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. E aproveitando então a presença da Solange, vamos tentar viver um pouco melhor. A transmissão pelo YouTube, além de ela é mais estável, né? Ah, não, fica tranquila, Solange, isso aí acontece costumeiramente. A gente entra no... Como é que fala? A gente entra numa live, ele automaticamente clica para a gente pedindo para participar. Fique tranquila. Às vezes e a gente tinha pedidos de pessoas para entrar aquela vez e não conseguia trazer ninguém, né? E então a diferença é isso, né? O YouTube ele é mais estável, né? E como eu falei para vocês, eu comecei fazendo live na verdade pelo YouTube. Meus primeiros projetos foi do livro Minutos de Sabedoria, que eu dei o nome invertido, né? Sabedoria dos Minutos. Então eu fazia gravações em áudio e depois eu postava no YouTube. Então os Minutos de Sabedoria foram gravados lá atrás. Então a gente tenho todos os capítulos, todas as mensagens do Minuto de Sabedoria estão lá gravados com fundo musical, né? Dá para você entrar na playlist e lá, quero abrir um acaso, abre, aí eu vou estar falando a mensagem do Minuto de Sabedoria. Rose chegou, boa noite, seja bem-vinda. Rose, comentei com os nossos amigos que tudo fluindo perfeitamente, vamos fazer uma live no próximo domingo, dia 26, às 19 horas, no perfil lá do seu Centro Espírita, que é Companheiro GEAC. Marque para mim depois, Rose, o nome do perfil, para que as pessoas possam acompanhar também. Falei que nós vamos fazer uma live sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou falar o título do capítulo, fica para vocês como lição de casa. Bom, vamos lá, vamos viver melhor segundo as recomendações de André Luiz, no livro Respostas da Vida. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura na íntegra, depois a gente volta, né? Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é o dom de Deus em todos. E quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vistas. Engaje-se na fileira dos servidores que lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja.
Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos que se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmo e a servirem também. E finaliza dizendo: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Cumprimentar quem chegou aqui, a Mitico, boa noite Mitico. Além do mais, a Sandra chegou também. E quem mais eu vi aqui? Eu acho que é a Denise, se não me engano. Eu acho que eu vi a Denise também aqui. Bom, não estou vendo aqui, mas acho que eu vi de relance aqui. Bom, boa noite a vocês que chegaram então, gratidão pela presença. Lembrando a vocês, né, queridos amigos, que na primeira semana de junho nós vamos fazer um sorteio para vocês que nos acompanham do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, tá? Então, vocês que estão aqui sempre nos acompanhando, a oportunidade de estar participando desse sorteio desse livro. Salvo engano, acho que é dia 5 de junho, a primeira quarta-feira do mês de junho, tá bom? Então vamos dissecar um pouco como viver melhor. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. Então, André Luiz vem falar aquilo que a gente sabe de cor e salteado, né? Que a gente quer ser feliz. Viver melhor, isso é o que a gente quer. Aí ele vai dar a voz da experiência, aquilo que ele já passou. E é tão bom a gente aprender com quem já vivenciou, já teve uma vivência, e que a gente possa crescer sem ficar errando também pelos erros que os outros erraram, né? Ficou muito erro aí, mas tudo bem, né? E ele vai dizer então para nós qual que é a receita para viver melhor. Então ele fala que a felicidade não é um tapete mágico, tá? Não existe fada madrinha, bola de cristal, qualquer coisa que a gente possa imaginar que vai trazer a felicidade para nós. Ele diz que ela nasce dos bens que você espalhe e não daqueles que se acumulam inutilmente. Olha só. Então essa questão é importante. Se a felicidade não é um tapete mágico, não acontece num passe de mágicas, numa varinha, né? Boa noite, Andriele, seja bem-vinda. Não acontece dessa forma, ele diz que ela nasce dos bens que nós espalhamos, não daqueles que a gente fica acumulando inutilmente. Esses bens que a gente acumula inutilmente, não que a gente não possa ter os bens materiais, mas que a gente não fique acumulando infinitamente esses bens, quando eles poderiam servir a outras pessoas necessitadas. Então, espalhar os bens, seja um bem material, seja um bem por uma palavra, por um conforto, com um consolo, é fundamental. E aí ele vai dizer, né, que tanto isto é verdade, que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Para você distribuir alegria, você não precisa de um bem. Basta você ser alegre e levar alegria e felicidade a outras pessoas. Uma coisa que eu estava observando com alguns profissionais de saúde,
eles têm uma responsabilidade incrível. Pois a pessoa, quando busca um profissional de saúde, de qualquer área, ela está com algum problema, em tese físico, né, pensando mais naturalmente na questão própria. E ela precisa de uma pessoa que traga alegria no recebimento. Pois quando você vai buscar uma ajuda e alguém te recebe bem, você já deixa 50% dos problemas para fora. A alegria ela é contagiante. Claro que o profissional não vai ser fazendo deboche do problema do outro, ficar fazendo graça daquele problema que a pessoa teve, coisa do tipo, fazendo pouco caso ou não dando a devida atenção. Mas acolher e trazer alegria no atendimento é fundamental. E nós podemos distribuir alegria onde quer que a gente vá, onde quer que a gente procure estar, né? A Dani falando, a questão de viver com o necessário dispensando o supérfluo é o exercício do desapego. E a Débora dizendo que a felicidade está nas pequenas coisas. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Poxa, se você está em dificuldade, se você não tem como ajudar, faça uma prece por alguém. Leve uma palavra de conforto. Poxa, mas eu estou passando uma situação difícil. Quando a gente sai do nosso mundo particular e vai ao encontro do problema do próximo, nós vamos verificar que o nosso problema é ínfimo, é insignificante. Então, quando você se propõe a doar algo de si para alguém, o seu problema praticamente diminui, extingue-se por natureza, né? Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. Poxa, você está passando por uma dificuldade, né? Ninguém está te consolando para a coisa, mas você traz dentro de si recursos que você pode estar ajudando alguém necessitado, muito mais necessitado que você. E pois aquilo que a gente sempre fala, né, que Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para que Ele possa agir em benefício dos nossos irmãos. E Ele vai dar uma receita para nós agora. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. Vejam que tudo é reflexivo. Olha só que interessante. Se eu quero uma vida melhor, eu tenho que dar uma vida melhor para o outro. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Eu tenho que procurar dar uma vida melhor para o outro, porque eu fico feliz pela felicidade do outro. E quando a gente fica feliz pela felicidade do outro, sem inveja, e falo para vocês, é um exercício diário e constante, sobretudo nessa época de rede social. As pessoas vêm e postam determinada situação. Então vamos imaginar uma questão muito particular. Você gostaria de estar numa determinada situação, seja em relação a uma viagem, uma atividade física, um trabalho, qualquer coisa. E aí uma pessoa posta algo que exatamente você estava necessitando, estava querendo aquilo. E em vez de você usar aquilo como instrumento de estímulo, de incentivo, para que você também se espelhe naquilo que a pessoa lutou com dificuldade para chegar naquilo que ela chegou, a gente fala assim, nossa, né? Olha só, já faz aquele olhar de desdém. E vibra que jeito? Positivamente para aquela pessoa? Não, somos imperfeitos. A gente vê, nossa, né? Olha só, postando essa viagem,
Olha lá postando que fez tanto de caminhada. Olha lá postando que conseguiu comprar um carro novo, essas coisas. Então as redes sociais, infelizmente, mexem com a nossa pequenez espiritual. Mexe com a nossa mesquinheza, com a nossa inveja, com nossa animalidade ainda, né, que a gente podia dizer, né? Deixa eu ver o que a Débora falou. Quando a gente consegue fazer alguém feliz, nosso coração fica quentinho, né? O Ari pediu para mandar uma mensagem para... achou desconfiado que travou legendas. O Ari está falando aí. Ari, às vezes é melhor a gente fazer daquilo que a gente comenda, né? Sai da live e entra de novo, que às vezes resolve. Então, você ficar feliz pela felicidade do outro, sem invejar, sem almejar aquilo que que o outro está fazendo, a gente já está a um passo do paraíso. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E é difícil, gente, porque a gente é imperfeito, a gente é humano. Mas a gente tem que começar a trabalhar diferente. Então pense comigo, se eu estou vendo tal pessoa que conseguiu adquirir um bem e ela, por uma questão de vaidade, ou por uma questão de, sei lá, de ego, que a gente possa dizer, ela chegou e fez a postagem. Que a gente não use isso como inveja ou vibrando negativamente por aquela pessoa, mas que a gente sirva como um estímulo para nós, para que a gente consiga também trabalhar, progredir, conseguir fazer tudo isso, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Acho que eu já te cumprimentei, mas eu vi o pessoal te cumprimentando, falei, vou cumprimentar novamente. E continua André Luiz assim: a vida é dom de Deus em todos, e quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Então é sair do egoísmo, não se comparar, se espelhar perfeitamente, Dani, perfeitamente. Então isso que é importante. Quem serve só para si, ou seja, egoisticamente falando, faço tudo para mim, primeiro para mim, depois para mim, mais um pouquinho para mim, depois para minha família. Aí a gente vai, o que sobrar, aquele resto que não serve para nada, a gente dá para os outros. Então não é por aí, não é esse o caminho. E ele coloca, os objetivos da vida, ou seja, viver é participar, progredir, elevar, integrar-se, fazer esse compartilhamento. Compartilhar, né, numa comunhão de pensamentos, de vibrações para todos, né? E ele vai continuar dizendo, se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Que Jesus falou, né? Ele trabalha e o Pai trabalha até hoje. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de servir desinteressadamente, sem esperar retribuição, tudo bem, às vezes já é um estágio, né? Já saiu do egoísmo. Mas às vezes você fala assim, eu vou sair. Estava lendo até o livro da Ana Teresa hoje e ela faz uma comparação nesse tópico também. Quando ela fala assim, os estágios de evolução do ser humano, no primeiro momento ele é puramente egoísta. Olá, Regina Célia, boa noite. Ele é puramente egoísta, então ele quer tudo para ele. Depois ele já começa a evoluir um pouquinho mais, ele já faz alguma ação em troca de uma retribuição. Não é o certo, mas é melhor do que aquele que só faz para si, de uma forma egoísta. E aí ele vai dar a receita, né? Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Ou seja, para isso você não precisa ficar
baseando no ponto de vista dos outros, né? Deixa eu ver o que a Débora está falando. Com o tempo percebemos que a felicidade é quando recebemos um abraço de agradecimento, um sorriso. Falando nisso, hoje eu recebi uma mensagem da nossa querida amiga Patrícia. Hoje é dia do abraço. Então sintam-se todos abraçados afetuosamente, com muito carinho, com muito amor para todos nós. Aproveitando a deixa da Débora aí. E olha a recomendação do André Luiz. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as suas aptidões. Bom, não adianta você falar para uma pessoa que não gosta de uma determinada atividade para que ela vá fazer uma atividade, vamos supor, na casa religiosa. Ela tem vergonha, ela não consegue, né? Ela não... Por exemplo, mas ela pode, às vezes, fazer uma outra coisa. Participar da sopa, participar, às vezes, de um trabalho ali assistencial, distribuindo as cestas. Então, você, para engajar num trabalho que ele coloca aqui, na fileira dos servidores, mas num trabalho que se afine com as suas aptidões. Não é todo mundo que nasceu para falar em público, por exemplo. Tem gente que tem vergonha, e não que é a melhor atividade, muito pelo contrário. Eu sempre digo a vocês, o trabalhador mais importante de uma casa espírita é aquele que está recebendo aqueles que chegam. Está entregando uma mensagem, está recebendo, ele está acolhendo quem chega. Não é o palestrante, o dirigente da reunião mediúnica, o presidente da casa, não. Isso aí é só presidência, essas coisas é tudo cargo decorativo. Sai um, pode entrar o outro. Agora, aquele que está ali, recebendo quem chega, de coração a coração, esse faz um trabalho magnífico. A gente sempre fala, falar em público não é difícil. Precisa um pouquinho de cara de pau, né? Conhecimento, obviamente. Você vai perdendo a vergonha, mas o mais difícil é você se transformar com aquilo que você fala. O trabalho não falta. Boa noite, Dani Lima. Seja bem-vinda. Obrigado, Dani, pela live de ontem, live teste que fizemos. Denise chegou também. Boa noite. Então, aproveitando vocês duas que chegaram, sintam-se abraçadas, pois hoje parece que é o dia do abraço. Então, um abraço a todos vocês. Continuando aqui o nosso querido livro do André Luiz. Então, ele falou para a gente se engajar naquelas atividades que nós tenhamos aptidões, né? Então, se você também não é dado a... Eu sou ruim na cozinha, mas nada impede de eu lavar os pratos, lavar a louça. Ah, mas eu não sou bom para cozinhar, então nada impede que você corte um legume. Você pode fazer qualquer coisa. Estou dando um exemplo, né? Deixa eu ver aqui. A Zilda falou que adora fazer a campanha Alta de Souza, que é de arrecadação de mantimentos nas casas, nos bairros, né? As casas espíritas normalmente realizam a campanha Alta de Souza, que arrecadam mantimentos que vão ser distribuídos para as famílias necessitadas assistidas pela instituição. Olha só que bonito. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. Pois quando a gente sai, né, da nossa pequenez, da nossa mesquinhez, do comodismo da nossa casa e vai ao encontro do próximo, fazendo qualquer trabalho, pode ser cansativo fisicamente, mas a gente volta leve espiritualmente. Voltamos assim, flutuando. Eu já participei de vários trabalhos assim, faz tempo que eu não participo. E realmente a gente sente falta. É cansativo? É estafante? Muito. Mas a leveza e a paz de espírito, você dorme o sono dos justos. Não precisa nem chá de camomila, viu, Débora? Dorme que nem um anjinho. E ele continua dizendo, é tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Então aqui ele deu alguns exemplos. Colaborar na higiene do seu bairro. A gente ficar dependendo exclusivamente
do poder público para fazer alguma atividade? Nem sempre. Então, o que a gente pode fazer? É comum em algumas cidades, algumas empresas adotarem uma praça. Então, elas cuidam, elas fazem a limpeza, fazem o plantio, fazem a poda, contratam, obviamente, pessoas habilitadas para isso. E ele fala também, você pode ajudar na construção de uma escola, alguma campanha beneficente que uma escola está fazendo para arrecadar fundos para a Associação de Pais e Mestres. Acho que tem outro nome hoje em dia, Quanto auxiliar uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Ou seja, você pode fazer várias e diversas coisas, desde que você tenha afinidade com aquilo. E pois tem um ditado que fala, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Que a gente saiba ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os chamados que vêm da espiritualidade. Pois muitas vezes passam desapercebidos. A gente está tão envolto em problemas do dia a dia, na correria de nossas atividades habituais, que a gente não se liga nas mensagens que chegam no plano espiritual. Olha a responsabilidade da nossa vigilância e oração. E Ana Teresa, neste livro, tem uma passagem aqui, deixa até onde eu parei aqui, que eu já tinha feito a leitura, estou fazendo a releitura dele, Ele fala assim, ela fala, quer ver? No Evangelho de Marcos, diz assim, olhai, vigiai e orai. E interessante que a gente sempre fala vigiai e orai, Mas Marcos coloca olhai, vigiai e orai, Eu achei interessante porque ele introduz um outro verbo nessa questão. Então, olhe, vigie seus pensamentos e ore, Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Jesus dizia, toda casa que você entrar, diga antes, em pensamentos, não precisa falar em palavras, que a paz seja nesta casa. Pois se esta casa for digna de você, a tua paz envolve todo o ambiente, senão ela volta para você. E que coisa maravilhosa você desejar a paz. Eu lembro que tinha uma pessoa, quando a gente ia fazer palestra numa casa espírita, e depois tinha um passe, e tinha uma pessoa que ele ia tomar passe, e ele sempre falava assim, paz e bem, a frase de Francisco de Assis, Então, você desejar a paz e o bem para as pessoas, mas que você esteja em paz também, que você esteja vibrando paz. E a sensação de paz é como eu sempre digo, a gente tem que procurar manter a paz onde quer que a gente esteja. Que a gente procurar manter a paz onde quer que a gente esteja. Pois, por maior que sejam as dificuldades do dia a dia, a paz se faz dentro do nosso coração. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. E ele continua, viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Segurança material, obviamente, Você procurar aquilo que a gente fala assim, confie em Deus, mas tranque seu carro. Não vamos querer que Deus coloque um anjo tomando conta do seu carro, da sua casa, tudo mais. Então a segurança material, sim, e a segurança espiritual também. Pois se a gente tiver com a vigilância dos nossos pensamentos, estamos fazendo a segurança espiritual no nosso entorno. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Então, quando a gente faz algo de bom, de útil para várias e diversas pessoas, a gente recebe de volta. É como um bumerangue, é como um espelho que reflete. Então, quando eu desejo o bem volta para mim. Quando eu desejo o amor volta para mim. Quando eu desejo a amizade volta para mim. Não vou falar sentimentos negativos. A gente tem que começar a trabalhar até nessas questões.
Eu lembro que uma vez eu estava falando com o Wilton lá de Paulista, Pernambuco, e nós estávamos falando sobre determinadas passagens do Evangelho. Então ele falou assim, em vez de eu falar tal coisa, eu vou falar da humildade. Em vez de eu falar de uma outra coisa, eu vou falar do amor. Que aí a gente enaltece os sentimentos positivos, em vez da gente falar dos sentimentos negativos. E isso é um trato, gente. Isso é um trato. É como a gente tem pessoas que têm o péssimo vício, infelizmente, de falar palavrão. É tão habitual o corriqueiro que se falam abertamente entre os familiares. E isso é uma vigilância. Isso é uma vigilância. E da mesma forma que nós precisamos fazer essa vigilância em relação às palavras positivas e negativas. Quando você deseja o bem vem a você. Então pensemos em frases de efeitos positivos, como se fosse um mantra. Como se a gente fosse... A Sandra, uma vez até lembro de ter feito uma frase que eu agora até esqueci. Se a Sandra estiver na live ainda, depois se ele conseguir lembrar qual que é aquela frase de efeito, que a Sandra gostou bastante dessa frase, né? E que interessante a gente repetir toda manhã. Eu cheguei até a usar como status no meu WhatsApp uma época, né? Pode ser que esteja lá, preciso dar uma procurada. Mas se a Sandra estiver aí, manda para mim depois, Sandra. Seja feliz fazendo os outros felizes. Olha só. A felicidade interior, ela só é real e verdadeira quando eu faço a felicidade do outro. Quando eu deixo o outro bem, quando eu deixo o outro alegre. Eu não fique buscando apenas a minha felicidade. Isso é egoísmo, né? Saia de você mesmo ao encontro dos outros. Mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Então, sair de nós mesmos, né, da nossa casa, do nosso círculo mental, e ir ao encontro dos outros. Mas vá de coração aberto, sem resmungar, sem reclamar, sem esbravejar. Não, eu tenho que fazer isso. Não, faz de coração, senão não faça. Para fazer de má vontade, é melhor que você não faça. Senão vai ser uma pessoa que está vibrando contrariamente toda aquela equipe que está indo de peito aberto, de coração. E nem se queixe contra ninguém. Que a gente é muito de achar que a gente está fazendo muito e o outro está fazendo menos. Não importa. Cada um dá o que tem. Cada um faz o que consegue. Então se você está fazendo 9 e o outro está fazendo só 1, que bom, pois a soma do 9 com 1 vai dar 10. Pois você também não chegou a fazer os 10. Então, agradeça aquele 1, o máximo que ele está podendo fazer, em vez de você ficar se queixando, né? E ele vai finalizar dizendo, não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Então, isso que ele está falando para nós, não pensemos nós, né, que essa mensagem aqui de André Luiz, não julgue que essa instrução que ele está passando para viver melhor é assunto apenas para nós que estamos encarnados, tá? Não é só para nós, não. Os nossos amigos espirituais também estão recebendo o aviso do André Luiz. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e servirem também. Fazer sem esperar nada em troca. Exatamente, Débora. Então vejam, esses conselhos que André Luiz nos passou, eles são para nós encarnados e para os nossos amigos espirituais, que estão no plano espiritual, estão desencarnados. Pois a paz se faz com o trabalho. A paz e a felicidade se conquista fazendo a felicidade dos outros, ajudando os outros. Tem aquela frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E Jerônimo Mendonça, parafraseando Jair Presente, dizia sempre, né?
que quem não trabalha dá trabalho. Então, gente, vamos trabalhar para a gente não dar trabalho para ninguém, né? Que a gente tenha merecimento de estar bem constantemente, sem ficar dando trabalho para os outros, pois a gente não deve ser fácil, né? Então, se a gente muitas vezes não se aguenta, imagina os outros aguentar a gente quando a gente não está bem. Então, vamos trabalhar. E a última frase de André Luiz é que ele diz assim: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. Então não tem esse, ai, Deus castiga, a justiça divina tarda, mas não falha. Oh, cada pensamento, né? Cada pensamento achando que Deus está ao nosso serviço, que Deus vai perder tempo com a pequenez do nosso mundinho, sem sal nem açúcar no ponto de vista dos nossos problemas, né? Que a gente acha é o maior problema do mundo. Então, não, Deus é amor, né? E não fica punindo quem quer que seja. Não pune, Deus não pune, Deus é amor. Se Ele é amor, não vai punir. E Jesus colocou muito bem naquela passagem do Evangelho. Se um filho nos pede um peixe, nós vamos dar para ele uma serpente? Se ele nos pede um pão, nós vamos dar uma pedra? Claro que não, né? Houve aquele diálogo. Então, se nós, que somos imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus, que é soberanamente bom e justo, não dará aos seus filhos, que somos todos nós. Então, fica esta mensagem para a nossa reflexão. E na próxima quarta-feira, como eu falei para vocês, Caminha que a vida te encontra. Primeiro capítulo, a introdução deste livro feito pela Ana Teresa Camasmi. Este livro ele tem o prefácio de Jorge Elahá, a introdução, que nós vamos fazer na próxima semana, tem 10 capítulos e a conclusão. Com isso, nós vamos ter 12 lives, ou seja, durante um ano, nós vamos estar conversando sobre esse livro. Como eu disse a vocês, os capítulos são maiores, diferentemente do livro Palavras para a Alma, da Ana Teresa, que os capítulos eram menores, nós acabávamos fazendo a leitura e os comentários. Nesse nós vamos pensar algumas passagens dele, alguns tópicos, para fazer algum comentário, pois, que nem eu digo a vocês, eu não tenho capacidade profissional para trabalhar esses temas, que são temas que envolvem inclusive aspectos da psicologia, com os exercícios que a Ana Teresa coloca neste livro, né, que tem alguns exercícios que ela traz para a gente, que só para vocês terem uma noção aqui, o que achar tá bom, né? Tem alguns exercícios, que nem, por exemplo, olha aqui, ó. E eu não domino muito essa técnica aqui, ó. Tem algumas atividades, ó, que ela passa, mas isso eu não vou fazer, porque eu não conheço, né? Fazendo o Evangelho no Lar, procurem e acharão. Que legal, Ari, muito bom. Muito bom. E fica para a lição de casa de vocês, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pretendo participar da live dos nossos amigos do Companheiro GEAC. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que não sei se é assim, hein, gente? Companheiros GEAC. Acho que é isso. Eu mandei aí, acho que é esse o nome aí. Se não for Companheiro GEAC, é Companheiro GEAC. Vou estar por esse centro, que é lá de Coronel Fabriciano, com a Marilda, e vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo no próximo domingo, 19 horas. Então, quem puder estar conosco, será uma alegria a participação de vocês. Lembrando, então, na próxima segunda-feira teremos Casos e Causos. É Companheiro GEAC. Obrigado, Rose, obrigado. Mas acho que mas tem um arroba, né, Rose? Então é sem o S, gente, sem o S. Vou colocar aqui. Acho que é isso, ó.
Acho que é. Vamos ver se pulou agora. Olha como demora, escrevi ali e não veio aqui ainda. Olha, não veio mesmo, que loucura. Que coisa doida, não entrou mesmo. O meu aqui não apareceu outro. Só apareceu o primeiro. Bom, deixa eu fazer de novo aqui, vai. Ai, que loucura. Vamos ver se dá certo agora. Acho que agora foi, vamos ver. Nossa, travou aqui meus comentários, gente. Que coisa louca. Bom, acho que vocês estão vendo, né? Bom, agora vamos às nossas vibrações, né? Convidando todos vocês para que a gente possa unir em prece e oração, né? Deixa eu pegar aqui fazer um... Lembrando, né, todos vocês que no próximo dia 5, deixa eu confirmar se é isso mesmo, 5 de junho, quarta-feira, vamos fazer o sorteio. Não apareceu para você, né, Dani? Não sei por quê. Eu mandei aí e não apareceu. Vamos fazer um sorteio do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr de novo, vai. Não apareceu para ninguém, que coisa doida. Oi, vamos ver se o meu oi aparece. Agora meu oi apareceu. Opa, gente, que coisa louca. Deixa eu ver se agora vai. Vou escrever de novo, hein? Acho que é isso, agora acho que vai. Que coisa. Não foi de novo, mas o oi foi. Sei lá, gente. Mas eu vou voltar também na live e vai aparecer o nosso perfil lá piscando ao vivo, né? Não apareceu nada, gente. Mas que coisa. Que coisa louca, gente. Só Jesus, viu? Ai, só Jesus. Vamos ver, vou mandar um oi de novo, se o oi vai. Nem o oi foi de novo agora. Deixa pra lá, vai. Pouco importa isso. Vocês vão achar, né? Com certeza, Dani. Aí você divulga lá. Ó, a Rose coloca, é companheiro GEAC. Com S, Rose? Eu não sei. Bom, vocês vão achar. E sigam o perfil deles lá, vai ficar mais fácil. Vamos às nossas vibrações então, né? Vamos às nossas vibrações. Não é esse, gente. Que coisa doida. Peraí, tá aqui. Vamos lá. Obrigado, Débora. Obrigado. A Rose falou que está caindo toda hora. Vamos vibrar positivamente, né? Bom, amigos, é chegada a hora da gente fazer as nossas vibrações, de nos recolhermos intimamente. Convido a cada um de vocês, se assim sentir confortável, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda, retém um pouco o ar e no momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Sinta a vibração fluindo lentamente, de coração a coração. As vibrações da melodia que elevam os nossos corações, os nossos pensamentos. As esferas luminosas, e cada um de nós podemos mentalizar ao nosso lado o nosso protetor querido, o nosso anjo de guarda, rogando que ele possa estar sempre nos intuindo,
nos protegendo, amparando, e que nós possamos seguir os seus conselhos, pois Ele cumpre junto a nós a missão de um pai junto a um filho. E que a gente possa estar sempre receptivo aos seus ensinamentos, às suas orientações. E que Ele possa estar junto a nós a todo momento. E somos gratos a este irmão querido que está sempre nos amparando. E com este pensamento vamos elevar as nossas vibrações ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, a Jesus, o nosso Mestre, pela bênção da sua proteção e do seu Evangelho em nossa jornada. Que Ele possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, que já passou por esta live, que vai assistir depois. Que Ele possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, as pessoas que porventura tenhamos alguma desavença, algum desentendimento. Que o amor se faça presente em esses corações, apaziguando-os, trazendo serenidade, trazendo paz. Que possa, Mestre, visitar os doentes nos seus lares ou nos hospitais, aqueles que estão em asilos, orfanatos ou até mesmo em prisões, possam receber a Tua visita nesta noite, Mestre. Que possa também, Mestre, acolher os desamparados da sorte, andarilhos do caminho sem um teto, sem um lar, muitas vezes perdidos em vícios, drogas ou alcoolismo. Por aqueles que estão em nossos pensamentos, por aqueles que ainda não compreendem a mensagem do Evangelho, pelo nosso país e pela humanidade inteira. Envolva, Senhor, nosso país, nosso planeta, em bênçãos de luz. E assim, agradecidos pela oportunidade, o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença, a parceria, a companhia de cada um de vocês, que a gente sente essa energia pulsar de coração a coração. E no dia do abraço, mais um abraço para cada um de vocês, e que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até domingo, se Deus quiser. Tchau, gente.